Olá, meus alunos! Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre Edgar Allan Poe, mestre dos contos fantásticos, mestre dos contos de horror. Foi assim que ele ficou conhecido no mundo inteiro. Nas nossas aulas anteriores, nós já falamos sobre o conto fantástico, sobre as características do conto fantástico, e nessa aula eu quis reservar um espaço especial para este grande autor, Edgar Allan Poe. A sua obra ela é instigante, ela chama a atenção de muitas pessoas no mundo inteiro. Então vale a pena conhecermos um pouco mais sobre Edgar Allan Poe. Então guardem bem esse nome todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre o conto fantástico. E não é à toa que ele ficou conhecido como o mestre deste gênero. E o autor escolhido para a nossa aula de hoje é Edgar Allan Poe. Gostaria de lembrá-los de que nós já estudamos um trecho do conto O Gato Preto, da autoria deste grande escritor. E neste conto, o que percebemos é uma atmosfera de mistério, crimes e situações inusitadas. Vamos conhecer um pouco mais sobre este escritor. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Sua obra é vasta em qualidade artística e transita por diversos gêneros. O autor escreveu desde poemas até novelas, porém os contos são considerados a parte mais relevante de sua obra. Abandonado pelo pai, perdeu a mãe 2 anos depois e foi criado por um próspero mercador da cidade que lhe emprestou o sobrenome. Poeta, contista, editor e crítico literário, Poe é considerado um precursor da literatura policial. As suas histórias, O Assassinato na Rua Morgue, short story de sua autoria, inaugura em 1841 o gênero policial, e A Carta Roubada, nas quais figura o detetive Dupin, são tidas como marcos do gênero. Os crimes de Edgar Allan Poe costumam ser envoltos em situações sobrenaturais, enigmáticas e misteriosas, causando hesitação, curiosidade e aguçando a perspicácia de seus leitores. Allan Poe morreu em Baltimore em 1849, dias depois de ser encontrado na rua sofrendo de delírios. A causa de sua morte ainda é um mistério. O Gato Preto. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer trechos deste conto. Gostava de modo especial dos animais. Meus pais permitiam-me possuir grande variedade de bichos de estimação. Com eles, gastava a maior parte de meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhe dava comida e os acariciava. Casei-me cedo, tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter não oposto ao meu. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Bom, como nós sabemos do mistério deste conto, o grego Heródoto pode nos explicar um pouco sobre essa escolha de Edgar Allan Poe no seu conto O Gato Preto. Segundo Heródoto, que é considerado o pai da história, ele afirmava que os egípcios antigos eram os mais escrupulosamente religiosos de todos os homens. Entre eles, a religião estava presente em qualquer um dos aspectos da vida e na origem dos deuses. Encontrava-se razão para a divinização de diversos animais, entre os quais o crocodilo, o cão ou o gato. Este, um animal doméstico que se transformou em cosmopolita porque é o único felino que vive espontaneamente na residência dos homens. Mas seus hábitos noturnos, decorrentes provavelmente da preferência pela caça, não só de ratos, como também de répteis, pequenas aves e até mesmo a apanha de peixes, quando ela é possível, fizeram nascer e crescer na Idade Média a ideia de que ele tinha parte com o demônio, principalmente se fosse preto, porque essa era a cor que simbolizava as trevas onde o diabo vivia.
E essa crença chegou a tal ponto que o Papa Inocêncio VIII não hesitou em incluí-lo na lista dos mais procurados pelo Tribunal Eclesiástico, conhecido como Inquisição, responsável pela condenação, mutilação e morte de um número indeterminado de homens e mulheres acusados da prática de bruxaria, feitiçaria ou heresia. E agora, meninos, proponho a vocês um desafio. Nós já lemos um trecho do conto O Gato Preto. Olha, foi apenas um trecho. E agora então vocês vão descobrir alguns pontos importantes e misteriosos dessa história de Edgar Allan Poe. O que vocês vão procurar? Primeiro, o que aconteceu com o gato depois que o narrador arrancou-lhe o olho? Segundo desafio, o que aconteceu com a esposa do narrador personagem? E por fim, como termina essa história fantástica? Meninos, e como professora de literatura, eu só posso deixar para vocês um convite. Leiam, conheçam a obra de Edgar Allan Poe, conheçam também a obra de outros autores. A leitura, ela vai nos transformar, ela vai transformar a nossa vida. E a partir de hoje, eu peço que vocês tenham um carinho muito especial com os autores de contos fantásticos. Até mais e boa leitura a todos!